Eu vou trazendo o vídeo agora para você entender mais sobre o treino de costas. Geralmente a gente quer trabalhar aqui, vira aí de costas um pouquinho, João. Esse músculo aqui, que é o grande dorsal, levanta um pouco o braço. Ele tem a origem dele, as duas inserções dele aqui, ó, na divisa com o glúteo. Ele vai passar por toda essa região, ele tem inserções aqui na coluna, na lombar e na torácica. E ele vem se inserir aqui, ó, na parte perto do tubérculo maior do húmero aqui, junto ali com o peitoral. Por isso que ele é um músculo que tem uma ação semelhante ao peitoral maior de rotador interno, adutor, no caso dele, extensor de ombro também. Então, por isso, todos os exercícios de costas, você vai ter a mesma ativação para esse músculo grande dorsal. E ele é um músculo muito grande, a anatomia dele é um músculo muito grande, de difícil ativação. Você vai notar que muita gente não consegue ter aquela ativação real do músculo. Geralmente a pessoa vai sentir a ativação de um outro músculo, que é o redondo maior, que está nessa região aqui, ó, que ele é menor, uma fitinha de músculo mesmo, bem menor nessa região aqui, que faz as mesmas funções de rotador interno, adutor e extensor de ombro. Como o nosso foco é o latíssimo do dorso aqui, nós precisamos entender que é um músculo difícil de ser trabalhado e que por isso prioriza a técnica antes de progredir nas cargas. Primeiro, com a técnica bem trabalhada, você vai conseguir ativar esse músculo. Eu desafio você a entender, a palpar o seu músculo quando você faz, né, um exercício ali de grande dorsal. Você vai notar, principalmente no iniciante, que essa região aqui, ó, não vai estar tão ativada, né? Então, quanto mais, a prioridade é a ativação desse local. Ao começar um treino, a melhor estratégia, comprovada pela ciência, é você começar já fazendo manobras de automassagem nessa região, com um rolinho de massagem, com uma bolinha de lacrosse, exatamente para ganhar maior amplitude para esse músculo e já deixar ele ao longo do tempo alongado. Se a pessoa estiver com aquela dificuldade no movimento, já melhora a ativação do músculo como um todo. Tem estudos mostrando isso ao você fazer a manobra de automassagem. Alguns músculos concorrentes do movimento, por exemplo, o peitoral maior, o redondo maior, podem estar atrapalhando o músculo na sua ativação. Então, antes do treino, interessante alongá-los. Peitoral menor também, que geralmente faz competição aqui, né? Já que o peitoral menor leva a escápula para uma rotação inferior e o trapézio inferior que vai participar desse movimento, por exemplo, aqui na puxada, né? Então, esses músculos da frente aqui, peitoral menor, peitoral maior e o de trás aqui, redondo menor, que fazem a movimentos parecidos de costas, a gente vai procurar antes do treino alongá-los e fazer manobras de automassagem. E após as manobras de automassagem e alongamento dos músculos que vão atrapalhar o movimento, agora no treinamento de costas nós vamos começar com um exercício de ativação muscular. Qual exercício nós vamos estar utilizando aqui? Vamos utilizar uma puxada unilateral. Vai lá, João. Bem concentrada, carga baixa, priorizando bem a técnica, lembrando de já ir ativando essa região do grande dorsal. Pode fazer um pouquinho mais rápido, sempre com consciência do movimento do músculo. Terminou, troca o lado. Fazendo essa pré-ativação, você já está preparando o músculo para aquela atividade, já está ativando os neurônios, os receptores de carga naquela região, uma carga bem leve. Você já está pré-ativando esse músculo, que é importante tanto para já evitar lesões, tanto para você já ir dando estímulo para aquele músculo e já ir progredindo na carga. Depois disso a gente faria uma remada, um outro exercício em outros movimentos do plano do treino de costas. O primeiro exercício vai ser a puxada à frente. Faz lá uma execução, João, da puxada à frente. A puxada sempre começando lá de baixo, puxando com o trapézio inferior, encaixando a escápula, trazendo até o momento que você já tem, sem perder a rotação interna. Muita gente comete esse erro aqui, ó, leva o ombro lá atrás, ou faz isso aí, ó, leva lá em cima. Faz esse movimento bem roubado aí, ó. Esse aí bem exagerado, pode guardar lá o peso. Geralmente com a carga muito alta. E quando a pessoa é iniciante, geralmente ela não tem aquele... ela tem esses músculos aqui muito encurtados. Se a pessoa tem um problema postural, o ombro protuso, como a maioria das pessoas hoje em dia, você vai notar uma leve protusão, algumas até mais graves, vai atrapalhar exatamente nesse movimento da puxada. A puxada correta, como você viu, mantendo a rotação externa, ombro para baixo, boa ativação, começando lá de baixo. Outro detalhe, faz lá de novo a puxada, João. Olha lá, ó. A ideia aqui, começou de baixo, trouxe, leva lá em cima. Ao alongar, não desaba o ombro aqui, ó, soltando tudo completo, tirando a ativação do músculo. Você vem até aqui, ó, enquanto o músculo está ativado. Faz lá uma execução de novo. Ó, o ombro, rotação externa, subiu,
Para aí e já volta, já desce, não desaba, não solta, não relaxa o ombro totalmente. Pode guardar, João. Essa é a técnica correta. Se a pessoa ainda não tem a condição de fazer aquilo, a gente vai mudar a pegada. Faz com a pegada supinada, João. Com a pegada supinada, você vê que o ombro, geralmente a pessoa vai melhorar muito o movimento. Ela não, como é que ela não precisa manter a rotação externa, ela tem uma posição mais confortável para a articulação do ombro. Isso aqui, claro, no iniciante, né? Até ela ter condições de fazer a outra puxada, vai fazendo. E com isso, ele consegue manter sem a dificuldade no movimento ali, principalmente no iniciante. Pode guardar, João. O que o João vai evitar? Faz o movimento parte por parte, João. Puxa aqui, encaixou. Primeiro a escápula e vai puxando. Bem devagar. O que você vai evitar? Isso aqui é um movimento robotizado. A gente fala meio robotizado o movimento para explicar, né? Que você primeiro encaixa a escápula, depois puxa, vai trazendo. No seu dia a dia, o movimento vai ficar fluido. Faz lá, sem pausa nenhuma. Isso, ó. A ideia é o movimento ficar fluido. Isso aí, pode guardar, João. Evitando também exageros na carga que vão, com certeza, ativar muitos outros músculos para dar conta desse peso do que o músculo que deveria ser ativado. Interessante a gente lembrar que, levanta lá, João, o grande dorsal, ele tem uma linha funcional, essa cadeira posterior está toda ligada por uma face. A face é como revestimento para o músculo, um tecido conjuntivo que reveste os músculos, e essas linhas faciais fazem com que os movimentos tenham uma certa ligação de movimento. Por exemplo, a gente tem uma fáscia que vai de encontro ao glúteo. Alguns trabalhos trazem maior ativação de grande dorsal, alguns trabalhos trazem vantagem entre as séries de puxada, remada, você fazer uma ativação aqui, não muito pesada, carga média, aqui na cadeira abdutora. Exatamente por essa linha funcional entre glúteo e grande dorsal, que traria uma maior ativação e já prepararia esse músculo para as demais séries. Poderia ser usado um exercício isolado para glúteo. Nós temos a opção a elevação pélvica ou a cadeira abdutora. Outra variação, né, que você já deve conhecer, muita gente, muito popular, a remada. As variações são a remada. Ou você está fazendo uma puxada, seja puxada, barra fixa, todas são movimentos, mesma característica de puxada. Aqui nós temos a mesma característica de remada, uma remada curvada, a remada baixa aqui. Essa aqui seria a melhor opção para você. Vai lá, João, faz uma série. Detalhe aqui da execução, sempre sentir a ativação tem que ser nessa região de baixo das costas. Muita gente sente aqui, ó, muito tenso, puxa lá para cima, ó. Puxa a carga para cima. Olha lá, a pessoa geralmente, iniciante, faz isso aqui, ó. Muito trapézio, muito romboide, menos grande dorsal aqui nessa ativação. Importante não desabar, não soltar todo, solta lá todo o ombro lá na frente, ó. Isso. Evitar isso aqui, ó. Guarda lá. Também não vamos evitar isso aí, ó. Essa remada muito exagerada aqui, ó, que você viu na televisão lá, o Arnold fazia, não sei o que e tal. Pode guardar lá. Porque essa remada aqui você já tá, a partir desse momento aqui, você já tá ativando só músculos da região, os eretores da espinha, né? Você já não tem tanto trabalho de grande dorsal aqui. Remadas, você trabalha, é importante pro músculo você trabalhar em comprimento longo, e ali a gente tem um alongamento razoavelmente bom ali na puxada e um comprimento diferente aqui, um ângulo diferente na verdade, né? Você tá fazendo os mesmos movimentos, só que em um comprimento diferente. Isso, pode fazer lá. Pode guardar. Uma outra opção que as pessoas usam muito é as máquinas. Só que as máquinas, elas tendem a ser menos vantajosas do que uma remada baixa, que a gente tinha feito ali, do que uma remada curvada. Exatamente porque elas fazem todo o curso de movimento para você, e muitas delas têm um ângulo fixo, né? Essa aqui, por exemplo, você consegue alterar o banco, mas ela é muito estática. Então você não consegue ajustar o tamanho tão bem de acordo com a pessoa. Traz só até aqui, ó. Evitando ali exagerar esse movimento muito lá atrás. O que a gente vai evitar também no treino de costas? Estímulos repetidos. Por exemplo, eu já fiz lá uma puxada, aí eu fiz uma remada baixa ali, aí eu fui lá e fiz uma remada curvada e agora eu vou fazer essa máquina aqui. Já não seria tão vantajoso. O que mais você vê nas academias é as pessoas repetindo o mesmo estímulo. Se você perceber, aqui é um movimento idêntico para o músculo da remada, das outras remadas. Então, é como se a gente tivesse o mesmo comprimento muscular, o mesmo formato de movimento aqui. Evitar essas repetições de estímulo é importante também. Outra variação aqui é essa remada aberta. Qual que é a diferença dela para a remada pegada fechada aqui, ó?
A diferença é que ela deixa de ativar tanto o grande dorsal aqui e passa a ativar mais romboide, mais deltoide posterior. Ela se torna como se fosse um crucifixo inverso aqui, ó. Qual que é a diferença? Você não consegue ter a mesma carga que você teria numa remada baixa. Aqui você consegue colocar menos carga. Com menos carga você já tem uma ativação. Inclusive até de tentar evitar colocar muita carga nesse exercício aqui. Você nota que você tem um menor controle sobre a carga se você exagera nas cargas. Aqui seria um exercício mais interessante para você colocar o dia que você quiser ativar mais o deltoide posterior do que efetivamente o grande dorsal. A gente aconselha fazer a remada baixa, porque você tem... aqui você tira o movimento de extensão do ombro. Se você notar, ó, faz lá, João, você está fazendo uma abdução horizontal, em vez de fazer uma extensão de ombro, que é o movimento do grande dorsal. Aí já é uma remada supinada, aí já vira a mesma coisa, né? Porque você deixou de ser aberta, entendeu? A pegada voltou aqui, ó, tem extensão, tá vendo? Extensão de ombro é esse movimento aqui. Quando eu trago pra cá, ó, os movimentos que tem aqui é adução de ombro horizontal e abdução horizontal, que aí já entra mais ombros e peitoral e romboides. São os músculos daqui e daqui, ó, menos daqui, ó. Outra variação do trabalho de grande dorsal é a remada cavalinho. Aqui, ó, você pode usar um canto de parede, colocar lá um apoio. E aqui o estímulo é o mesmo de uma remada baixa, de uma remada na máquina. Por isso que eu falo, né, você coloca ali 1, 2 estímulos para grande dorsal de remada no treino no máximo, né, e usa o resto para puxada. Tem barra fixa, outros exercícios. Mesmo detalhe lá, lembrando sempre da ativação, controlado o movimento, não deixe desabar o ombro, pode guardar. Interessante também, vou trazer aqui, entre os treinos de remadas, puxadas, fazer o exercício, esse exercício aqui, ó, o overhead na parede aqui, ó. Encaixa a escápula, leva lá em cima e traz. Parece simples, mas esses movimentos, principalmente para você conseguir ao longo do treino ir aumentando a ativação para o músculo e principalmente de músculos que estão ajudando no movimento, que são importantes. O overhead exclusivamente vai ajudar no músculo que é o trapézio inferior, que ele fica nessa região, ele insere aqui na borda medial da escápula parte baixa, vai inserir aqui mais ou menos nessa região aqui da face, toracombar. O trapézio inferior tem um papel na puxada, ele vai fazer com que a escápula, em vez de ficar rodada para frente, fique encaixada, ele puxa a escápula em rotação superior, que é vantajoso na sua postura, né, no dia a dia, e principalmente melhorando aquela questão que eu falei no treino, da puxada, da pessoa que fica fazendo isso aqui, ó. Esses exercícios condicionantes não são com carga alta, você não vai progredir carga no condicionante, você vai progredir carga aqui, ó, onde eu consigo colocar carga e ativar o grande dorsal. No overhead, eu vou estar fazendo apenas um condicionamento para outros músculos e para o músculo grande dorsal em segundo plano. Outra variação é você fazer a remada curvada aqui, ó. Lembrar de não descer demais. Tem gente que fala que tem que descer aqui embaixo. Quando você desce demais, tá vendo que a lombar fica retificada, você perde a curvatura da lordose, então não precisa descer muito. Fez aqui, ó, desceu aqui mais ou menos 45 graus. A pegada não muito aberta, não precisa ser muito aberta, nem muito fechadinha aqui, ó. Pode variar, variei a pegada, vai mudar? A pegada mais proposital aqui, mais interessante, seria a pronada. Feita a pegada pronada aqui, ó. Desci sem desabar o ombro, encaixa aqui. Mais uma vez lembrando, para você não ficar repetindo o estímulo. Se eu já fiz essa remada e fiz uma remada na máquina, tá bom no treino de costas. Precisa ir lá e fazer a remada cavalinho aqui e mais outro que não vai ser interessante para o seu treino de grande dorsal, que é um músculo que exige que você trabalhe tantos exercícios, então dificilmente você vai ter esse tempo todo para fazer. Priorize a técnica antes da carga em todos os exercícios. Uma opção para trabalhar o grande dorsal, que muita gente acha, mas o pullover, ele é para peito ou para costas. Olha o comprimento aqui, ó, do grande dorsal, bem alongado. Uma opção para você é fazer um trabalho em comprimento longo, que seria o pullover. Vai lá, João. Isso. O pullover aqui na máquina, vai fazendo. Leva lá em cima. Aqui a gente consegue levar esse músculo a um comprimento um pouquinho mais longo. Claro que ele também é um exercício para peito. É difícil você separar a extensão, esses primeiros graus principalmente aqui, ó. Um trabalho maior de peitoral, mas você consegue, se você apalpar aqui, notar uma grande ativação de grande dorsal aqui no exercício pullover. Um exercício isolado também, que é uma opção para você fazer o trabalho de costas no grande dorsal em comprimento longo e mais isolado, é o pullover, o pull down. Lembrando sempre de não precisa levar muito em cima.
Não ficar muito em pezão aqui também, ó. Muita gente faz assim, ó, com medo de empinar o glúteo lá atrás. Levou um pouquinho para trás, ângulo aqui mais ou menos 45 graus. Lembrando sempre de não ficar aqui também com a curvatura da lombar prejudicada, faz lá um pouquinho. Movimento, lembra, ele acontece lá no grande dorsal, ó. Alonguei ele. Ficou bem. Você vai sentir lá na parte baixa das costas. Você pode aqui, ó, subiu, alterna o comprimento, ó. Qual que é a vantagem de fazer esse movimento aqui, ó? Eu estou mantendo a distância do eixo do movimento, no caso o ombro, para o cabo, fazendo com que o tempo todo ele esteja sendo ativado. Então, uma das vantagens talvez desse movimento. Mas se não tiver muito fluido o movimento, faz aqui o normal mesmo. Ativou, controla, segura na descida. 3 segundos na descida, aproveitando bem essa fase excêntrica, que é um movimento com músculo em comprimento longo. Toda vez que eu trabalho o músculo em comprimento longo, eu aproveito essa fase de resistência, onde o músculo está sendo alongado e o peso está puxando. Eu aproveito essa fase para segurar um pouquinho mais, e na concêntrica eu faço a resistência normal de 2 segundos. Com esses exercícios, você trabalhou o músculo em diversos comprimentos, em diversos ângulos. Tanto comprimento curto, no caso uma remada, né, mais curta, aqui você vê um movimento bem menor, tanto um pull down, onde eu tenho um movimento maior, um comprimento maior do grande dorsal. E na puxada, que vai se complementar, vai ser um excelente exercício. Também vai ser um exercício de extrema importância. Volume para costas tem que ter bastante, um volume alto, né? O músculo das costas, o grande dorsal, nos homens tem uma estética muito importante, e nas mulheres hoje em dia, elas têm percebido que também tem uma estética muito importante, né? Fica muito interessante uma mulher com as costas marcadas ali. Claro que nada de exagero, a mulher tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o trapézio, de não trabalhar esse músculo nos exercícios de costas, que é um músculo acessório do trabalho de costas, mas traz uma estética muito boa, aquela costa marcada, no homem aquele volume que traz uma estética muito boa, geralmente assimilando a uma cintura mais fina, já sendo uma vantagem, assim como o músculo do ombro vão trazer o famoso V-tape, né, que é aquele corpo em V na parte superior do corpo. Então essa é a grande vantagem de treinar, fazer o trabalho de costas.